tirar aquele soninho longo, o soninho da noite, que é só um soninho rapidinho pra dar aquela relaxada antes da hora do almoço. Então, eu vou sair de perto pra deixar ela descansar e conversar com vocês, tá bom? Ó. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar desse momento gostoso, o soninho dos nossos nenéns, que dá aquela recarregada e deixa as mamães cuidarem um pouquinho de si, né? Fazer o nosso corre do dia a dia. Eu vou aproveitar agora, tá bom? Já volto. Já converso com vocês, peraí. Pronto, gente, agora dá pra falar melhor, que eu fiquei... É chato ouvir assim, né? Depois é que eu vi que eu tava sussurrando, que eu podia simplesmente ter falado baixinho. Só que minha voz é meio grossa, eu falo meio alto. Ui, agora sim, eu vim aqui pra fora pra conversar um pouco melhor com vocês. Então, no dia de hoje, a gente vai falar sobre a hora do sono dos nenéns. Que eu confesso pra vocês que foi, assim, uma das coisas que a gente mais batalhou com a Melinda. Porque a gente sempre tinha muitas dúvidas, né? Muita gente fala muitas coisas e a gente não queria ficar tendo que sacudir ela, balançar ela, que ela acostumasse com isso, que só dormisse assim. Eu queria muito que ela fosse acostumada a dormir em qualquer lugar, porque o papai viaja bastante, né? A gente às vezes vai viajar com ele também. Então a gente leu bastante sobre isso. Tinha vários livros que a gente pegava e ia direto pro capítulo sono. Então eu vou, assim, contar com a ajuda de uma participação especial hoje, falando um pouquinho, assim, uma pessoa que é uma consultora do sono, explicando um pouquinho os mitos, dizendo o que é legal, o que não é certo na hora de dormir. E eu vou contar como foi a minha experiência, como eu sempre faço com vocês, como foi com a Melinda. E que eu espero que, ó, funcione com meu filho também. Eu espero que sirva para os dois. A gente foi muito abençoado. A gente está num percentual muito pequeno da população que deu essa sorte. Que os nenéns geralmente dormem umas 8 horas, acho que é mais ou menos isso. Ela dorme 10, 10 e meia e acorda 9 horas da manhã. É maravilhoso. E isso desde os 4 meses, viu? Então ela dorme direto, emenda direto. Às vezes eu acordo e fico assim, ó. E aí, dona Melinda, não vai acordar, não? E fico só esperando ela acordar. Uma outra coisa muito legal que a gente vai fazer hoje também, vai ter um quadro novo que eu vou tentar fazer sempre que possível, que é o Faça Você Mesmo. Então, eu hoje vou fazer um Faça Você Mesmo muito bacana para ajudar um pouquinho nessa hora do soninho. Bom, gente, a hora do soninho é sempre uma hora muito delicada, né? Porque interfere no sono da casa inteira, de todo mundo. Na verdade, eu dei muita sorte. Eu espero que o pequenininho aqui também seja tão fácil de lidar quanto a Melinda foi. Então, assim, a partir dos 4 meses, a Melinda já não mamava mais de madrugada. A gente conseguiu tirar aquela mamada da madrugada e ela começou a dormir a noite inteira. E até hoje é assim. Eu sou uma daquelas poucas mamães que não podem reclamar, mas já ouvi muita coisa, muitos relatos de amigas que passam por várias situações complicadas. Uma coisa também que ajudou muito a gente desde o início é que, assim, desde pequititinha a gente foi muito firme com a rotina dela, com o horário dela dormir. Pra nós era importante que ela dormisse um pouquinho mais tarde, pra gente curtir um pouquinho mais ela. A gente adaptou ela à rotina da nossa casa. Então a gente dorme mais tarde, a gente acorda mais tarde. E ela realmente conseguiu se adaptar a isso. Eu acho que se desde pequenininho você vai colocando a rotina da casa, incentivando os horários, eu acho que super funciona. E eu falava muito pra ela, falava, filha, agora é hora da Melinda mimir, tá bom? Agora é hora do soninho da Melinda. Eu, como vocês sabem, eu já falei, eu acredito muito no poder da palavra, tudo que você vai falando, eu acho que isso vai entrando pra eles. E eu não ficava lá esperando até ela dormir. A gente tem o costume de fazer uma oração antes de dormir, então isso também já dá uma acalmada, a gente faz uma oração com ela já deitadinha no berço, dá aquela relaxadinha, apaga todas as luzes, fica tudo escurinho, dá um beijinho e sai. Claro, aconteceu de muitas vezes a gente ter que voltar, falar, não, tá na hora de mimir e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter muita paciência nesse momento. O berço dela nunca teve nenhum brinquedo, nem móvel, nem brinquedo espalhado no berço. Um bichinho, não sei o quezinho, justamente pra não distrair ela. Essas foram algumas coisas que eu posso dizer pra vocês que super funcionaram pra gente e que eu acho que se vocês quiserem testar em casa também. A gente fez assim, desde o início, colocou ela pra dormir sem nenhuma luz acesa. Então, assim, a gente definiu muito bem quando é dia, quando é noite. Então, quando ela tira o soninho dela da manhã, o soninho da tarde, é com tudo aceso, com as cortinas abertas, não tem essa de fazer escurinho, não. E quando vai dormir o soninho da noite, que é aquele soninho, né, que a gente espera que seja o soninho grande, que durma a noite toda, eu apago tudo. Eu não deixo nenhuma luzinha acesa, nem um abajuzinho, nem nada, eu apago tudo, deixo escurão mesmo. Uma coisa que eu também... Opa, tem alguém animado. O barulhinho do útero, sabe? Aquele...
aquele barulhinho do útero também, logo lá no início, quando ela era muito bebezinha, eu coloquei pra ela. A gente tinha uma girafinha que fazia esse sonzinho assim, e era maravilhoso. Isso também em aplicativos no celular. Isso sempre acalmou a beça, ela foi super bacana. Não coloquei naninha, sabe? Aquela coisa de colocar um paninho, colocar um brinquedinho, colocar um bichinho, não. Porque aí eles ficam dependentes disso, ficam apegados. Não fiz ela se acostumar com aquele bichinho de estimação pra tirar o soninho dela, sabe? Eu achei importante, a gente combinou isso, eu acho muito particular, é muito de cada casal. Foi uma decisão minha e do Michel. Não tô dizendo se é certo ou é errado. Foi uma decisão que a gente tomou como pai e mãe e que pra gente funcionou muito. A gente sempre, assim, não desesperou na hora que ela chorava. A gente não saía correndo de primeiro momento. Chorou, vamos lá. Ela chorava, a gente deixava ela um pouquinho pra ela se acalmar. Pra ela entender que ela tinha que lidar com aquele sentimento. Ela mesma precisava se acalmar um pouquinho. Ficava de olho, ficava ali na porta do quarto, mas ficava esperando. Pra deixar ela também entender que ela tinha que se acalmar, que ela precisava entender que aquele momento era o momento do soninho. Eu queria muito poder ajudar todo mundo que tá em casa a fazer seus filhos dormirem esse tanto de tempo também. Pro soninho do dia, eu nunca quis que ela fosse aquele neném que tivesse que dormir sempre no berço. Então assim, ela chegou na nossa casa, quando a gente saiu da maternidade, o primeiro mês inteiro ela dormiu do meu lado, na cama, num bercinho portátil, ou às vezes no Moisés dela. Como diz o Michel, quando ela fez um mês, ela ganhou um upgrade e foi pro quarto dela. E ela sempre dormia no quarto dela e sempre sozinha, nunca acompanhada, a gente só ficava com a babá eletrônica olhando. E desde esse inicinho, a gente sempre tomou muito cuidado pra ela não ser aquele neném que só dorme no berço dela, entendeu? Eu sempre gostei que ela dormisse assim. Ela dorme no carrinho, ela dorme no sofá, ela dorme com barulho, com luz acesa, porque a gente tem uma vida muito corrida, né? A gente tá sempre num canto, sempre viajando, muitas vezes a gente vai acompanhar o papai que tá viajando, então assim, é muito importante que ela consiga relaxar, tirar o soninho dela sem estar só no berço dela dentro de casa. Então eu adaptei ela assim. Eu espero conseguir ajudar um pouco vocês em casa com as minhas dicas, com as minhas técnicas, como funciona na minha família. Eu acho que isso é uma coisa que tem que conversar com o seu pediatra, você tem que conversar com o seu marido e chegar a uma conclusão do que vocês acham melhor pra vocês e pro neném de vocês. A minha experiência com a Melinda foi assim. Agora a gente vai contar com a ajuda de um especialista, uma pessoa que entende do assunto, para poder dizer pra gente o que tá certo, o que tá errado, quais que são os mitos sobre a hora de dormir. Eu espero que agora, além das minhas experiências, essas diquinhas possam ajudar um pouco vocês e a família toda a dormir melhor. Oi, Thaís! Vim aqui hoje trazer 5 dicas para melhorar a qualidade de sono dos bebês das mamães que te acompanham. Então a primeira dica é utilizar o sling como uma forma de relaxamento no momento das sonecas. Com o sling, a mamãe consegue também descansar, porque ela precisa de 1 ou 2 sonecas durante o dia, porque ela não vai ter mais o sono contínuo durante a noite, que vai ser interrompido pelas mamadas. A segunda dica é enrolar o bebê em uma manta ou em um cueiro, fazendo um casulo. Isso promove o relaxamento do bebê. Lembrando só que o casulo não pode ser utilizado depois do 3º mês de vida. E o bebê precisa sempre estar de barriga para cima. Ele nunca pode ser colocado em qualquer superfície de bruços. A terceira dica é usar um ninho. O ninho, você diminui o espaço físico dentro do berço. O bebê se sente mais contido, como se ele estivesse dentro do útero. Ele tem barreiras e fica muito mais relaxado e confortável. A quarta dica é colocar o bebê para dormir cedo. Então, o bebê precisa iniciar o período de sono noturno entre 19 e 20 horas. Assim ficará menos irritado e favorecerá ao sono mais tranquilo. A quinta dica é manter o ambiente à noite no quarto do bebê escuro e com os ruídos tanto de dia como de noite. Esses ruídos são sons que hoje nós conseguimos utilizar através de aplicativos. Lembra aquele barulho que a gente escuta durante o ultrassom, aquele chiado constante e o batimento cardíaco? Esse é o som que o bebê está acostumado. Então, usamos os aplicativos e deixamos o barulho do secador de cabelo, do aspirador de pó ou do exaustor de cozinha. Esses chiados trazem bastante segurança e faz com que o bebê consiga se manter no sono contínuo. Um beijo e até mais! Então
Então assim, quando eu tirei ela do meu quarto, né, que ela ficava no Moisés, que ficava no bercinho portátil, e levei ela pro quartinho dela, pro berço dela, isso foi uma coisa que super funcionou, que foi o ninho, né, deixar ela mais acolhidinha ali, assim, que faz um aconchego em volta do neném, não fica apertando que nem o charutinho, mas dá um aconcheguinho, dá uma limitada no espaço e acho que fica mais gostoso, eles se sentem mais seguros e ela começou a dormir super bem no berço. Foi maravilhoso e a gente tem só que ficar ligado e saber exatamente a hora de tirar, porque quando ela começou a crescer, que ela já não era mais uma recém-nascida, que ela já começou a ficar um pouquinho maior, eu senti que ela tava precisando de espaço. Aquilo que antes era gostoso, era um aconcheguinho, virou uma limitação ruim. Ela precisava virar para um lado, virar para o outro e começar a rodar o berço, né? E aí eu tirei esse ninho. E hoje no Faça Você Mesmo, vou ensinar vocês como que dá para fazer isso, tá bom? Primeiro você pega um lençolzinho e uma toalha grande. Esse lençol aqui é o lençol do berço da Melinda mesmo. Ele tem até elástico, não precisa ser um lençol simples. Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Primeiro, você pega a toalha. Então, ó, a gente pega a toalha assim, primeiro, estica ela, vai fazendo um rolinho, até chegar no final da toalha. Ó, o rolinho já tá feito. Agora é só fazer assim, um semicírculo. Pronto. Faz assim e coloca o lençolzinho por cima. Cobre com lençol, mesmo ele sendo de elástico, não tem problema. Você vai cobrir assim. Ó, agora já tá pronto. Você faz assim e coloca o pequenininho aqui dentro. E aí fica bem aconchegante, bem gostosinho. E eles se sentem mais seguros e mais protegidos. Viu como é fácil? Acho que alguém acordou. Quando acorda, já levanta sozinha do berço. Tá no bercinho portátil, que a gente tá viajando. Mas agora é desse jeito, ó. Nessa alegria sem fim, porque agora já consegue levantar sozinha depois dos soninhos dela. Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, que eu consiga ajudar a melhorar a noite de sono de vocês, que eu sei que para as mamães é muito importante essa hora do soninho. A gente ama brincar com os nossos pequenininhos, a gente ama estar junto com eles, ver eles acordados, interagindo, mas a hora do soninho é importante também, né? É importante para eles, para o crescimento deles, o desenvolvimento deles, e é importante pra gente se recarregar, pra curtir o maridão, pra poder se cuidar. Então, eu espero que essas dicas ajudem um pouquinho vocês, as famílias, a dormirem melhor, a ter uma horinha de sono mais gostosa. Então, contem comigo sempre para ajudar vocês, contando as minhas experiências e agora também com a ajuda de especialistas, o que facilita bastante pra gente, né? O que quebra um galhão. Então é isso, continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas, que sempre que possível eu vou tentar atender vocês, contando vários assuntos, contando as minhas experiências, tá bom? Deixa aqui, ó, #TataResponde, sugiram assuntos para os próximos episódios. Então, uma ótima noite de sono para vocês. Um beijo.